Amém? Graça e paz, povo santo. Amém. Você veio para esse lugar para adorar o Senhor nessa noite? Glória a Deus. Toda vez que você vir para um lugar como esse, para um ajuntamento como esse, lembre-se que você não está vindo por pessoas, mas para adorar o Rei dos Reis. Amém? Porque Ele é o único digno da minha e da tua adoração. E você precisa entender que você não vem para a igreja porque você precisa marcar seu lugar ou porque você tem que mostrar ao seu líder que você está aqui, marcar presença. Não, você veio adorar. Porque quando você adora Ele, nós atraímos, nós chamamos a atenção dEle para a nossa vida. E alguém está precisando da atenção de Deus nesse lugar aqui? Amém? Eu estou precisando. Se você não está, eu não sei, mas eu estou precisando. Então, se eu estou precisando da atenção dEle, então eu tenho que adorá-lo. Porque é dessa maneira que eu chamo a atenção do meu Deus. Não é com lágrimas, e nem com gritos, e nem com birra. Né? Porque tem criança que quando quer chamar a atenção dos pais faz birra, né? Malcriação. Mas não é assim que a gente chama a atenção do nosso Pai. A gente chama a atenção do nosso Pai, o adorando em espírito e em verdade. Amém? Então toda vez que você estiver triste, lembre-se que as suas lágrimas não vão mover o coração do Senhor. Mas a convicção daquilo que você é em Cristo e do que Ele é em você e para quem você foi e por quem você foi chamado. Amém? Você crê nisso? Aleluia! Glória a Deus. Então, desde já, eu quero que você já abra a sua Bíblia aí em Hebreus, capítulo 3. Aleluia. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3. A partir do versículo 7. Vou esperar toda a igreja abrir. Você já marca aí, porque a gente vai dar uma passeada por Hebreus hoje. Aleluia. Aleluia. Mas antes de nós lermos, fecha os teus olhos aí onde você está. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, Senhor, que nessa noite se rendeu aos teus pés para te adorar em espírito e em verdade. E chegou nessa noite para chamar a tua atenção, Senhor, e declarar que só o Senhor é Deus. Declarar o quão grande é o Senhor em nossas vidas. Por esse motivo, a tua igreja nessa noite se rende aos seus pés para te adorar e exaltar o teu nome. E eu declaro que cada pessoa que está nesse lugar, ela não vai sair da mesma maneira que entrou. Que o Senhor venha tocando de uma maneira diferente nessas vidas hoje. Espírito Santo, quero dizer que você pode se mover em nosso meio. Sabemos que já faz morada em nossa vida, mas eu declaro que vai haver um mover da sua parte, porque estamos abertos nessa noite ao Espírito de Deus. E toda a igreja diz: amém. Aleluia. Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureça o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram, em outras palavras diz me provocaram, tem outra linguagem que diz me provocaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, não conheceram os meus caminhos. Só até aí, não feche não, que a gente vai continuar lendo. Entenda que aqui o escritor de Hebreus, ele está se referindo ao povo que saiu do Egito.
O povo que estava clamando para que Deus mandasse aquele que iam libertar da escravidão. E quando eles são libertados, quando eles vão para o deserto, o que tinha que acontecer em 40 dias, passou 40 anos. E a palavra de Deus diz que nem todos que estavam ali, que saiu do Egito, entrou na terra prometida, por causa do coração endurecido. Aí a palavra de Deus diz que ele se indignou contra aquela geração, porque eles tinham um coração, diga assim, incrédulo. Na minha versão diz assim, um coração endurecido. Em algumas versões diz um coração incrédulo. E a palavra de Deus diz que ele fica indignado quando eu e você não crer na sua palavra. Você entende que existe uma maneira de Deus se irar? É quando a gente não é movido por fé, quando a gente não crê na sua palavra, quando a gente não coloca a sua palavra em prática. Ele diz, no 10 diz: por isso me indignei contra aquela geração e disse: estes sempre erraram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Por que eles erraram? Porque eles não conheciam Deus. Eles não entendiam o trabalhar de Deus. Eles não compreendiam que agora eles não eram mais qualquer pessoa, eles eram uma geração do próprio Deus. E quando eles começaram com a sem crer naquilo que Deus estava fazendo, porque eu acho que aquela geração era a geração que deveria mais crer daquele período, porque eram coisas que Deus fazia que só podia ser Deus. Fazia chover maná do céu, fazia da rocha brotar água, da água amarga ficar doce. Mas aquela geração ainda continuava incrédula. Vamos continuar lendo. Queria que baixasse só um pouquinho o som do piano, o retorno para mim, obrigada. O 11 diz assim: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Olha o 11, o que diz o Senhor. Ele disse: na minha ira eu vou jurar, eu vou dizer, olha, não vai entrar. O 12 diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Olha o que ele... Tem algumas versões que diz assim, e infiel, o infiel quer dizer incrédulo. Em algumas versões diz incredulidade. Então ele diz que... vide, irmão, que nunca haja em qualquer de vós, um coração mau e infiel, para apartar do seu Deus vivo. Só até aí. Observe que a palavra de Deus está dizendo aqui, olha, guarda o teu coração. E como é que a gente vai guardar o coração para não andar em incredulidade? Lendo e buscando a palavra, entendendo o que Deus quer para mim e para a sua vida. Quando Deus diz algo a você e você não crê nele, você está provocando o próprio Deus. Você precisa entender que quando Deus fala algo para você, você tem que aprender a confiar nele. Amém? Deixa eu dizer o título dessa ministração que eu não falei, para quem gosta de anotar título. O título é: temos habilidades do alto. Agora vamos lá. Como é que eu preciso entender? Guardando o meu coração. Como é que eu vou guardar meu coração? Crendo na palavra, ouvindo a palavra, lendo a palavra. Como é que eu vou viver de uma maneira diferente se eu só conheço Deus de ouvir falar? E muito acontecia com aquele povo que foi para o Egito, que saiu do Egito. Eles conheciam um Deus de ouvir falar, mas eles passaram a ter uma experiência com Deus. E agora, a gente leu no início que o Espírito Santo se move através de mim e de você. O povo que saiu do Egito, que está indo para a terra prometida, eles não tinham o Espírito Santo. Mas hoje eu e você temos ele que mora em mim e você. Ele ressuscitou Jesus dos mortos. Ele tem poder para fazer coisas extraordinárias. E ele habita em mim e em você. Por isso que o título eu botei: temos a habilidade do alto.
precisando nos posicionar no que somos em Deus. E aprender agora a falar aquilo que está na palavra. A palavra de Deus diz, algumas pessoas falam também, que quando Deus ele se move ao nosso favor, a gente tem que ficar esperando acontecer. Ei, não. Quando Deus dá uma promessa e se levanta ao nosso favor, a gente tem que agir. Porque não vai cair do céu, não é de qualquer jeito. A fé ela necessita de quê? Uma ação, diga uma ação. A fé sem ação ela é totalmente morta. E agora agora entra eu e você precisando nos posicionar no que Deus está dizendo para mim e para você. Então tudo que Deus fala é verdade. Se Ele diz que eu e você somos mais que vencedor, creia. Mas a minha vida, pastora, não está lá essas coisas não. Eu digo, o que é que está saindo da sua boca para mudar a circunstância da sua história? O que é que tem saído da sua boca, que a palavra de Deus diz que da sua boca procede vida e morte? Então, se você fala coisa que vai atrair coisas erradas para você, então se prepare, porque você não vai prosperar em área nenhuma da sua vida. Não estou falando só financeira, mas em todas as áreas. Comece a confessar isso aqui, ó, a palavra. Então, quando você começar a confessar a palavra, você vai agir como Deus age. Quem crê nisso? Eu não sei o quanto você, mas eu não quero ter um coração perverso em relação a Deus. Eu prefiro crer. E você? Diga assim, eu também. Um coração perverso, amado, eu li aqui que quer dizer que você não crê em Deus. Que você não crê na palavra dele, você crê na sua força, na sua habilidade. Mas não é a sua força e nem a sua habilidade, é o Espírito que te capacita para todas as coisas. Seja ela para a área natural ou seja ela para a área espiritual. Você precisa ser totalmente dependente do Espírito Santo. Porque foi para isso que Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu deixo com vocês, vai vir aquele que vai fazer morar de vocês, porque ele é poderoso. Você sabia que foi ele que ressuscitou os mortos, que ressuscitou Jesus no terceiro dia? Ele vai fazer coisa extraordinária dentro de você, meu amado. Sua habilidade não é do reino natural, sua habilidade é do céu. Amém? Se você entende que lá em Números, lá no capítulo 3, em Números capítulo 13 e 14, se eu não me engano, ele está falando dos espias, né? E aí Moisés diz assim, pegou 12 homens e disse, vá lá observar a terra. E aqueles 12 homens foram. E aqueles 12 homens voltaram. Mas 10 daqueles homens começaram a relatar o que tinha na terra. Eles diziam assim, tem gigante. E era verdade. É uma terra próspera. Era verdade. Tudo que aqueles homens falavam era verdade. Mas Josué e Caleb disse, mas vamos possuir, porque é nossa por herança. Olha, Josué e Caleb foram os únicos que não olhou para as circunstâncias. Mas os 10 começaram a descrer. Porque se Deus disse, olha, aquela terra que mana leite e mel vai ser de vocês por herança. É de vocês por herança. Vocês vão possuí-la, vocês vão prosperar. Então o que é que eu tenho que fazer? O que é que aquele povo teria que fazer? Só crer. Diga assim, crer. Mas 10 vieram desanimados. 10 vieram falando. E eu imagino o tipo de conversa que eles vinham no meio do caminho. Vai dar certo não. É melhor a gente voltar. Ou é melhor a gente ficar onde a gente está. Porque é gigante. Vai ser impossível. Olha o coração perverso daqueles 10 que não estava crendo na que a palavra de Deus diz. Porque se Deus ele disse, vai possuir, não importa o problema, não importa o tamanho do gigante, não importa as circunstâncias, vai acontecer. Você entende que o maior que está em você do que está no mundo? Porque aqueles 10 vieram olhando o natural, mas Moisés e Caleb ele veio olhando o espiritual e entendendo que eles eram em Cristo, em Deus. Entendendo quem era aquele que cuida dele, quem é aquele que tirou eles de lá do Egito. Entendendo que eles não eram qualquer pessoa.
entendendo que eles eram importantes para Deus, entendendo que ele tinha um Deus poderoso ao lado dele. E quando eu e você entendem isso também, não existe problema nem circunstância que nos derrube. Amém? Aleluia! Oh! Amém? Eles estavam olhando os fatos, eles não estavam olhando a promessa. Quem tem promessa do Senhor aqui? Você sabia que 2022, ele ainda não terminou, amém? Hoje ainda é 15, ainda faltam 16 dias, né? Vamos dizer 15, que hoje já terminou praticamente o dia. Falta 15 dias para terminar 2022. Eu não sei para você, mas para mim foi o melhor ano da minha vida, amém? Aí você pode até dizer, mas eu passei por muita dificuldade e eu também. Mas eu quero dizer, eu venci porque eu estou aqui. As dificuldades quiseram me parar, mas não conseguiu. O diabo tentou me parar, mas não conseguiu. Os problemas se levantaram, mas caíram por terra, porque eu tenho um Deus que cuida de mim e você. E deixa eu te dizer algo, amados. 2022 ainda vai terminar, falta 16 dias e vai se cumprir aquilo que o Senhor prometeu para você este ano. Porque o Senhor não é mentiroso, Ele não se arrepende das suas promessas e Ele não volta atrás. Vai se cumprir. Agora confesse, ore em cima do propósito, saia do embaraço, porque muitas vezes o que impede das promessas do Senhor se cumprir na nossa vida são as nossas atitudes. São as nossas ações, é aquilo que nós confessamos. Aí afasta, porque às vezes a promessa está a um passo de mim e de você. Mas quando eu digo misericórdia, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Ai meu Deus, e agora? E quando eu começo a olhar para as circunstâncias, a promessa vai se afastando. Mas não é porque é Deus, é por causa de você. Amém? Você entende que Deus, Ele quer o melhor para mim e para você? Uma pessoa diz assim, pastora, eu creio que o melhor de Deus eu vou viver quando eu chegar lá no céu. Eu disse, eu não creio desse jeito. Eu creio que o melhor de Deus eu vou viver aqui também. Porque Jesus, Ele morreu, Ele se fez carne e Ele morreu no terceiro dia para que nós prosperássemos em todas as áreas. Eu vou esperar eu ir para o céu ou Jesus voltar para eu viver o melhor dessa terra. Eu vou viver agora. Porque tem coisa na minha e na tua vida que vai acontecer de uma maneira tão extraordinária que as pessoas vão olhar assim e você vai dizer que só pode ter sido Deus. Amém? Cuidado, amados. Olhe para o seu irmão e diga assim, cuidado, toque nele. Que Deus leva a incredulidade a sério. Amém? Diga ao outro irmão que está ao seu lado, a incredulidade é inimiga da fé. Amém? Aleluia. Abram sua Bíblia em Isaías. Isaías 46. Isaías 46. Você entende, amado, que nós nascemos de novo? Que, embora eu e você não entenda a maneira de Deus trabalhar, e nem a maneira de Deus operar na minha e na sua vida, mas o problema não é nós entendermos, é nós crermos. Porque tem coisa que tem gente que diz assim, olha, eu pedi um emprego ao Senhor e fui lá e fiz entrevista e deu certo, mas não fui chamado. Você entende que tudo que você vai fazer na sua vida você tem que pedir direção a Deus? Porque talvez o emprego pague até mais, que você ganhe até mais. Mas será que é da vontade do Senhor? Até a faculdade que você vai fazer, o curso que você vai fazer, você pedir direção a Deus? Por quê? Porque se você pedir direção a Deus, Deus te guiar,
pode saber que vai dar tudo certo. Mas se você for pela sua força e pelo aquilo que você acha, se prepare. Nada vai dar certo na sua vida. Você pode até ganhar mais, mas talvez você possa até morrer no espírito. Amém? Isaías capítulo 46, 9. O versículo 9 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Olhe para mim agora, não feche não que a gente vai continuar lendo. Você vê que agora Deus está dizendo, ó, lembra da antiguidade? Você lembra o que eu fiz desde o início? O que Deus fez no início? Lá em Gênesis capítulo 1, ele começa a dizer que a terra era sem forma e o que? Vazia. E que o Espírito dele, o Espírito Santo, ele pairava sobre a terra. Aí agora Deus diz assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que eu quero chegar para você, quando Deus fala algo, ele não fala no começo, ele já fala do fim. Então, quando Deus falar uma promessa para você, Ele não vai dizer como é que vai ser, a dificuldade que você vai passar, se vai ter tropeço, se vai ter... Não, Ele já diz assim, você vai vencer. Você já é vencedor, você já conquistou, é seu. Quando você tem uma promessa, vai chegar meu carro. Não, o carro já é seu. Porque Deus trabalha assim, já no fim. Ele não trabalha com o começo, Ele já trabalha no fim. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, Ele pairava sobre a terra. Então quer dizer que o Espírito Santo não tinha poder para agir? Sim, ele tinha, mas ele precisava de um comando, de uma voz, ele precisava do verbo. E a palavra de Deus diz que Deus usou a palavra dele e disse haja. E começou a fazer as coisas acontecerem. E houve separação, houve firmamento, houve luz, houve o sol. Ele começou a dizer haja a estrela, começou a dizer haja o sol e a lua. Ele fez separação entre a noite e o dia. Diga assim, tudo pela palavra. Amém? É assim que Deus age. Então não é diferente comigo e com você. Nós temos que agir pela palavra. Porque a partir da hora que eu e você fizemos uma aliança com o Senhor, a nossa vida não é mais a mesma, amado. Não é. Não podemos agir como eu e você agia quando éramos carnais, quando vivíamos na carne, quando não tínhamos o Espírito Santo. Agora eu sou uma nova criatura. E como é que uma nova criatura age? Como Deus age. Fale aquilo que você quer receber de Deus. Declare a palavra, diga, vai acontecer porque Deus, Ele é comigo. Não deixe que pessoas incrédulas se aproximem de você e lance palavras negativas nas suas promessas. Vai não. E Deus liga para tu, Ele liga assim, porque você, quando fez uma aliança com o Senhor Jesus, quando você declarou que Ele é o seu Salvador, que Ele é o único Deus da sua vida, observe. Ele começa a dizer aqui na sua palavra, olha, lembrai-vos das coisas passadas. Desde a antiguidade que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, porque Ele é único. Amém? Aí o 10 diz assim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Diga assim, o meu Deus é poderoso. Diga assim, o meu Deus é majestoso. Diga assim, o meu Deus é glorioso. Ele não se esquece de mim. Diga, Ele não se esquece de mim. Amém. Declare isso ao diabo. Diga, diabo, meu Deus, Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele é glorioso. Você não tem mais nenhuma autoridade sobre a minha vida. Comece a lançar a palavra na sua dificuldade. Porque se eu disser assim, quem tem dificuldade, eu tenho certeza que todos vão levantar a sua mão em alguma área da sua vida. Ei! Mas não fique paralisado diante da dificuldade, não haja.
Porque a paralisação, ela vai te matar. Ela vai fazer você ficar em cima de uma cadeira de rodas, dependendo de pessoas para te empurrar. É assim a vida de muito cristão hoje. Dependendo de pessoas para puxar, dependendo de pessoas para ficar, ai meu Deus, eu estou com problema, eu sei. Quem não tem problema? Mas Deus disse, olha, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Jesus disse, olha, tem de bom ânimo. Não sofra. Em tudo dê glória. Ah, pastora, mas como é que eu vou dar glória com uma dificuldade tão grande? Glorifica que a dificuldade muda. Não seja escravo da dificuldade. Você é livre. Você tem um propósito. Você tem um Deus poderoso, soberano, único Deus. Ou você aprende a confiar em Deus, ou você está perdido, amado. Ou você está fazendo o que na igreja? Porque os filhos das trevas são tão fiéis às coisas do diabo. Vai lá, vai no centro de macumba, vá não, viu? Mas é uma indignação. Chega lá, o povo está lá crendo que o diabo vai fazer a miséria dele. Crendo. Trabalhando. E você está aqui na igreja e não crê que o seu Deus é poderoso para mudar a estação da tua vida? Josué disse, pare o sol. E a palavra de Deus diz que a terra parou por causa de um comando que Josué deu. E Josué tinha um espírito sobre medida, vinha sobre para algo específico. E você tem um espírito dentro de você. Se for preciso, mande a terra parar a seu favor. Se for preciso, antecipe o final deste ano para a sua bênção chegar. Mas você só vai conseguir se você crer. Se você não tiver esse coração perverso. Porque a palavra de Deus diz que o coração perverso deixa você longe. Afasta você de Deus. Amém? Aleluia. Ele anuncia o fim antes do começo. Aleluia. Em Isaías ainda. Volte um pouquinho para o capítulo 44. Amém? Oh, aleluia. Capítulo 44, versículo 8. Diz assim: não vos assombrei, nem temais. Porventura, desde então, não vos fiz ouvir e não vos anunciei? Porque vós sois a minha testemunha. Há outro Deus além de mim? Isso é uma pergunta, uma interrogação. Aí ele diz, não há outra rocha que eu conheça. Olha Deus falando com Isaías. Ele diz, por que tu estás assombrados? Vós é minha testemunha. Não há outro Deus. Ele afirmando, não há outro Deus. Não há outro Deus. Não há outra rocha que ele começa a dizer, obrigado meu Deus, porque eu sei que não há outra rocha. Ou quer dizer, aquele que não muda. Aquele que está firme. Não te assombras, ele diz, não tenha medo. Não é tempo de brincar de ser crente, não é tempo de brincar de ir para a igreja. A palavra de Deus diz, aquele que for santo se santifique mais, e aquele que for sujo se suje mais. E a gente tem visto por aí, amados, não gosto de falar de outras igrejas, não gosto de falar de religião, mas a gente tem visto por aí algumas igrejas com as coisas muito fáceis. Ah, ser santo é só ter o Espírito Santo e você vai viver o melhor da terra e fazer o que você quer. Ei, Deus não habita onde há pecado. A Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito é um só. Se Ele é um só, Ele não vai estar com você quando você estiver na área do pecado.
Quando você estiver com incredulidade. O que é uma pessoa incrédula? É aquela que acha que não vai dar, talvez não dê certo, não sei se é Deus que está no negócio. Eu ouvi a voz de Deus. Ouviu não, porque se você tivesse ouvido, você ia fazer que nem Moisés. Porque no dia que Deus chamou Moisés pelo nome, ele disse: Moisés, eu te escolhi. E Moisés disse: mas eu vou morrer. Ele disse: mas vá, porque eu sou contigo. E você sabia que existia uma carta de morte para Moisés lá no Egito? Existia. E Moisés sabia disso. Mas ele disse assim: eu não vou morrer, porque Deus disse que ia estar comigo. Primeira coisa que ele confessou. E depois ele, diga assim, agiu. E Moisés morreu? Não. E não vai ser diferente com você. Você não vai morrer enquanto você tiver um coração em fé em Deus. Quando você continuar crendo na sua palavra. Quando você continuar crendo naquilo que Ele diz. Quando você continuar crendo nas suas promessas. Amém? Aleluia. Deus declara a palavra em meio ao caos. O Espírito Santo estava, como eu disse a você, pairando e existia caos na terra. E quando você estiver em meio ao caos, você lance a palavra e você vai ver que alguma coisa vai acontecer. Você já viu, eu já vi muito, cristão agindo que nem pessoas naturais no momento da dificuldade. Eu acho que alguém já viu aqui, não é possível. Quando você vê uma pessoa agindo em meio à dificuldade, aí você vê o nível de fé que ela tem. É mais ou menos assim. Quem não tem Deus, quem anda no natural, se desespera, esperneia, grita e não vê possibilidade de melhora. Mas quem tem Deus permanece firme, declarando sobre a circunstância, isso vai passar. Deus não está nesse negócio. Deus está mandando providência. Deus está movendo o céu ao meu favor. Deus está movendo o céu ao meu respeito. Vou confiar até o fim. Vou confiar até enquanto eu respirar. Porque a palavra de Deus diz: enquanto há vida, há esperança. Você não morreu, amado. Você está vivo. Você está respirando. Há esperança para você. Há esperança para você. Você não vai terminar 2022 do mesmo jeito que você começou, não. E se terminar ruim, alguma coisa está errada, é com você. Você precisa rever seus conceitos, rever o que está saindo da sua boca, o que é que você está ouvindo, o que é que você está alimentando o seu espírito. Amém? Deus está esperando um comando de fé, amado. E o comando de fé vai sair da sua boca. E Deus, Ele só pode operar através da palavra. A palavra é a chave que dá legalidade para Deus agir na sua vida. Quando você diz assim: eu aceito o Senhor, Ele já mora dentro de você. E agora Ele quer que você faça como Deus fez. Haja luz e houve luz. Haja separação, haja firmamento. Ele fez o homem, soprou, fez a mulher, Ele fez os animais, Ele deu nome. Ele fez as frutas, Ele fez todas as coisas do natural que você está vendo, foi Deus que fez. Olhe para a lua e contemple ela e diga: meu Deus, eu mesmo quando, Nina sabe, né? Quando eu vejo a lua da minha janela, eu corro, vou para a janela e começo a contemplar ela, porque eu acho ela a coisa mais linda que Deus fez. E é uma coisa natural. Imagine você com o Espírito Santo, aquele que estava pairando, que junto com Deus falou, Deus falou, lançou a palavra, lançou o verbo e aconteceu. Assim vai acontecer com você. Ei, se você quer ver alguém da sua família se converter, lança a palavra para ela.
vai se converter em nome de Jesus. Não vai para o inferno. O Senhor vai mudar a história. Embora você veja o natural, né? Chega o seu filho ou o seu marido, chegue drogado ou bêbado, ou passe noite fora. Não olhe para isso. Olhe para o céu e declare a palavra. Lance a palavra de bênção, mudando essa situação. Se você vê alguém enfermo na sua família, não tem mais jeito, o médico disse que não tem mais jeito, agora é só esperar em Deus. Diga assim, glória a Deus por isso. Porque para Deus não é impossível. Ele pode mudar a situação dessa pessoa que está com essa enfermidade. Porque Jesus, ele quando orou, ele ressuscitou mortos. Mas foi Jesus. Mas a gente tem outros relatos de Pedro também, Paulo também. A gente tem relato de pessoas agora na nossa geração também. E por que você não pode ser o próximo? Seja o próximo, meu amado. Deixe a glória do Senhor se manifestar através de você. A glória de Deus precisa se manifestar de uma maneira extraordinária através de você. Porque é você que Deus escolheu para fazer morada. Ele disse, Davi disse, não é justo que o meu Deus more numa tenda, numa casa de lona. Eu morando num palácio com coisas, com ouros e prata. Ele disse, ei Davi, calma, não é você, mas é um que vai sair da sua geração, que vai fazer a morada para eu morar. E Davi achou que era um dos filhos. E aí, um dos filhos de Davi, o rei Salomão, ele fez um templo para Deus. Mas aquele templo ali não era o projeto de Deus. O projeto de Deus era você. Diga assim, o projeto de Deus era eu. Mulher, é de uma mulher. Porque o verbo, ele vai se manifestar. Ele vai se materializar. Vai ser de uma mulher. Quem aqui sabe da história de Maria? Né? Maria veio sobre ela um anjo e disse que Deus ia colocar, ela ia ter o Filho de Deus através do Espírito Santo. E agora o verbo se fez carne. Tudo promessa. Tudo que Deus lançou, né? Porque Deus, ele falou em Isaías sobre essa promessa. Ele disse que ia sair de uma mulher. E se cumpriu. Ele disse, vai sair da mulher, o meu filho vai ser assim, vai acontecer assim. E aconteceu do jeito que Deus falou. E vai acontecer do jeito que você falar. Quando você abrir a sua boca e usar a palavra e agir como Deus age, se prepare, amado, porque a sua vida vai mudar. Não vai mudar porque eu estou falando, não. Vai mudar porque o Espírito Santo está te convencendo. Só você abrir a sua boca e lançar essa palavra. Amém? Aleluia. Abra aí Mateus. Mateus capítulo 6. Aleluia. Diga assim, o que caracteriza a minha fé é aquilo que sai da minha boca. Mateus capítulo 6, versículo 31 diz assim, não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitem de todas essas coisas. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Jesus está dizendo aqui, olha, não andeis preocupado.
a tua conta para pagar, com os problemas que se levantam, se você amanhã vai comer ou se não vai, Deus cuida de você. Ele diz, eu não andei ansioso. Você sabia que eu consigo detectar, aprendi com o apóstolo Nivaldo, né? Detectar uma pessoa que não anda por fé, pelo que ela fala. Eu digo, meu Deus, a pessoa que não anda com fé, ela começa a falar coisas que vai totalmente contrária à palavra. Se Deus quiser, se der, se for a vontade do Senhor, né? Ore por mim, porque Deus sabe todas as coisas. Quando alguém diz isso para mim, eu nem oro. Para que orar? Se Deus sabe, né? Se Deus sabe, glória a Deus. Ei, pessoa que anda por fé, ele diz assim, ó. Não andeis inquieto. Não, em algumas versões tem assim, não andei ansioso. A ansiedade, ela tira teu prazer de viver, ela tira a tua paz. A ansiedade tira a tua alegria. E a gente sabe que é uma doença a ansiedade. Tem pessoas que vivem ansiosas, com medo, não sabem o dia de amanhã. Ai, o que é que vai ser agora da minha vida? Ei, a tua vida é do Senhor, não é? Ele que cuida de você. Ou você aprende a confiar nele, ou você está perdido, amado. Ou você aprende que você é um crente, que você tem um pai que cuida de você, ou é melhor você voltar do caminho. Porque algumas pessoas acham, ser crente é muito bom. Não, é maravilhoso. Mas a gente também tem problema e dificuldade como qualquer pessoa. Mas a diferença é que a gente tem um Deus que cuida da gente. A diferença é que Ele envia anjo ao meu e ao teu respeito. A diferença é que eu e você não precisamos usar a nossa força, porque Deus usa o poder dEle. É assim que acontece. Está na hora de mudar de vida. Está na hora de avançarmos. Não andeis preocupado com o que é de beber, com as suas contas. O ano que vem agora, o ano que vem tem conta. O ano que vem tem PVA, tem matrícula de escola, tem IPTU. O ano que vem tem tudo de novo e você vai pagar. Deus vai mandar o recurso, amados. Você está terminando 2022 e suas contas não foram pagas do início do ano. Esse ano vai acontecer do mesmo jeito. Só basta você crer, confessar, falar, usar a palavra poderosa a teu favor. Amém. Quando você age como uma pessoa natural, você não está fazendo diferença do ímpio. Qual a diferença do cristão para um ímpio? Se você chega na casa do cristão, meu Deus, estou na prova. Eu conheço uma pessoa que vive dizendo isso. Eu digo, misericórdia, essa prova não passa não. Eu acho que já reprovou e nem sabe. Né? Que prova da bexiga lixa. Ei, se você passar por alguma prova, se Deus está te provando de alguma maneira, Ele sabe até onde você consegue chegar. Ele não vai tirar sangue de você, não. Ele não vai te acochar ao ponto de você dizer, tá bom, Deus, eu vou desistir, vou voltar. Porque Ele sabe o teu coração. Ele sabe até onde você consegue chegar. Se Deus te der algo, vá até o fim. Ele não vai fazer nada para te matar, não, amado. Mas tem coisa que a gente precisa ser provado por Deus, sim. Lembra de Abraão? Ou você acha que Deus não sondou Abraão? Deus sondou Abraão, amados. Ele disse, olha, Abraão, terás um filho e você será uma grande nação. E ele olhou para as circunstâncias, olhou para a mulher dele e disse, mas Sara já é, né? O útero dela já não faz mais, mas vai acontecer. Não se preocupe não, que vai vir um filho. E vai acontecer assim. Deus começou a profetizar na vida de Abraão e na vida de Sara. E do jeito que Deus falou, aconteceu. Amém? Mas um dia Deus disse assim, Abraão, pega o teu filho e você vai sacrificá-lo agora para mim. Ou você acha que Abraão não pensou assim, como é que eu tenho só um filho? Eu mesmo pensaria. Não sei você, mas eu pensaria assim, mesmo com o Espírito Santo dentro de mim.
eu tenho um filho, aí vou sacrificar para Deus. Como é que vai ser? Ele pensou, mas logo no seu coração alguma coisa vibrou, que não entristeceu Salomão com aquele pedido de Deus. E Salomão pega o seu filho e diz: bora, vamos fazer um sacrifício. Pegue a lenha. E você entende que o filho de Abraão já não era mais criança. Eu não sei se a Bíblia relata, mas ele tinha entre 9 e 30 anos, mais ou menos. Não diz a idade exata. Ele sabia que alguma coisa ali estava errada. Porque fazer um sacrifício só com a lenha... E cadê o cordeiro? E ele pergunta ao pai: pai, e o cordeiro? E a resposta de Abraão disse o quê? Deus vai prover. Não precisava nem Abraão ir, porque deixa eu te dizer uma coisa: Deus conhece o coração de vocês. Ele conhece o meu coração. Ele sabia que Abraão ia fazer aquilo que ele pediu. Mas ele precisava ver. Ele precisava que Abraão agisse de acordo com a sua palavra. Sabe por quê? Para que fosse um exemplo para mim, para você, para a nossa geração. Tanto é que a gente fala até hoje. Nós não falamos. Mas eu quero saber se fosse com você. E agora numa situação diferente. Deus dizer assim: minha filha, vem cá. Estou precisando que você faça um sacrifício para mim. E você vai pegar seu único filho, ou seu filho mais novo, vai fazer um sacrifício para mim. Quem faria? Eu não faria. Não queira ser mais santo do que eu, porque eu sei que você também não faria. Jamais Deus ia fazer um pedido desse a mim, porque Ele sabe do meu coração. E Ele sabe do teu também. Mas no dia que Deus disser assim: saia desse lugar, que não é para você. E você olhar agora: meu Deus... Porque Deus disse a mim, eu trabalhei sempre desde os 16 anos, eu tinha 16 anos quando eu entrei na área de trabalho. E quando eu fui morar com o Nivaldo, nós nos casamos, tivemos Nestor, eu continuei trabalhando, nós começamos a obra, e eu estava trabalhando, Deus passou 5 anos falando comigo. Toda vez que tinha um culto, que eu ia para um lugar diferente, Deus falava comigo, que era para eu sair do trabalho. E eu resisti por muito tempo. Sabe por que eu resisti? Porque eu não entendia que não era pela minha força, mas era pelo poder do Espírito. Por isso que eu resisti. E no dia que eu disse: está certo, Senhor, eu vou sair, assim como o Senhor ordenou. E não foi numa circunstância boa não, porque foi numa época que o Brasil estava bem em crise, as coisas muito altas, tudo com muita dificuldade. Era em 2015. Não sei se a geração mais nova vai lembrar, mas eu lembro que a gente estava com tudo uma dificuldade muito grande. E quando eu pedi demissão do meu trabalho, meu chefe perguntou se eu estava louca. Eu disse que estava por Cristo. Porque eu saí. Não foi porque eu queria, eu saí por um comando do Espírito. Será que você está preparado para abrir mão de algo para o Senhor? E eu vou dizer a você, eu não me arrependo, porque desde lá Deus tem cuidado de mim. Sabe quantas vezes eu deixei de comer, de dormir, de pagar meu aluguel? Nenhuma vez. Porque eu entendi que não é pela minha força, mas pelo poder do Espírito Santo. Ah, pastora, não teve dificuldade? Não tive. Pensei em voltar para o trabalho? Pensei. Houve oportunidade para retornar? Houve. Mas eu sempre estava ouvindo o Espírito Santo. E quando eu cheguei no meu trabalho... Quando eu trabalhava, eu estava passando por muita dificuldade lá em casa, precisando de dinheiro. Eu recebi, fui convidada para voltar para o trabalho, passar uma semana trabalhando, e eu ia receber um valor que dava para pagar as coisas que a gente estava precisando. E eu cheguei em casa: olha, Nivaldo, e vai acontecer. E Nivaldo ficou alegre, mas na mesma hora o Espírito Santo: não lhe chamei, não mandei você sair para você voltar. E eu fiquei pensando, eu disse: meu Deus. Espera aí. Aí fui pensando, e o Espírito Santo não testemunhava aquilo no meu espírito, que era para eu voltar para aquele lugar. Mas eu olhava para as dificuldades, eu olhava para os problemas, contas para pagar. Nina estava com um problema no ouvido, eu não tinha nenhum dinheiro para comprar o remédio do ouvido dela. E eu dizia: meu Deus, essa porta que o Senhor reabriu é para mim mesmo? E o Espírito Santo dizia: não.
E aquilo me deixou inquieta. E eu disse, Nivaldo vai bater contra, quando eu disse a ele, mas ele não bateu contra, ele vibrou de alegria. Eu disse, ainda não é a resposta do Espírito, ainda não é a resposta do meu Deus. Mas amanhã eu vou me preparar e vou para o trabalho, e vou trabalhar e vou dar o meu melhor, como eu sempre dei. Em momentos, isso quando eu comecei a questionar a Deus, eu disse, Senhor, eu sei que o Senhor não me tirou de lá para eu voltar. Então eu quero a resposta, Senhor. Eu não quero voltar para aquele lugar porque eu estou precisando, mas eu quero ouvir a tua voz. E comecei a lançar a palavra. E lembrei que o Senhor disse que não ia faltar. Eu lembrei que o Senhor disse que ia cuidar de mim e da minha família. Eu lembrei que o Senhor disse que não era pela minha força, mas é pelo poder do Espírito. Era o poder daquilo que ia sair da minha boca. E eu comecei a confessar na minha cozinha. E não demorou muito. Minha campainha tocou. E Nivaldo foi atender. Eu não fui, que eu estava com a comida no fogo. E Nivaldo voltou e disse, minha filha... Aí disse o nome da pessoa, veio aqui em casa e Deus inquietou essa pessoa e trouxe esse dinheiro para a gente, R$1.000. Disse que Deus mandou vir socorrer a gente. Vá lá socorrer o seu filho. E Deus mandou. E eu comecei a chorar na cozinha. E ele disse, o que foi? Se você não ficou feliz, eu disse, demais. Porque isso é a resposta de Deus para a minha vida. Eu entendo agora que não é pela minha força, nem pela minha inteligência, mas é pelo poder do Espírito que habita em mim. E eu preciso confiar mais em Deus. Porque quando eu passo a confiar em Deus, todas as coisas serão acrescentadas. E agora existe outro problema. Como é que eu vou dizer que eu não vou voltar? Se eles estavam contando comigo lá. Aí ele disse assim, mas vá, resolve o que tiver de resolver e volte. Mas eu sabia que se eu fosse, eu ia continuar e não ia mais parar de ir. Aí eu comecei a orar também. Eu disse, Senhor, agora o Senhor me tira dessa enrascada. Agora me ajuda, porque eu não quero sair e deixar de qualquer jeito. Eu quero sair em paz. E aí quando deu 5 horas da tarde, eu recebi uma ligação do meu chefe. Sheila, segura aí. Porque... saiu um edital e a gente não vai mais receber os residentes hoje, vai ser daqui a 10 dias. E não vão vir todos de uma vez, vão vir uma parte, depois uma outra parte, houve um problema no sistema e ninguém sabe como é que vai resolver, então segura aí, se precisar eu te chamo. Aí eu disse, amém, glória a Deus, eu disse a ele. Aí ele disse assim, mas se você estiver precisando do dinheiro, eu adianto para você. Eu disse, não estou, não se preocupe, está tudo bem. Se precisar, é só me ligar. E eu glorifico a Deus, ele nunca mais ligou. E nem eu precisei ir mais lá. E sei que as portas vão estar abertas a hora que eu precisar. Mas sabe por quê? Porque quando Deus está no negócio, não tem confusão. Não tem. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Tudo dá certo. E eu aprendi. Eu disse, Senhor, obrigado, porque... a prova que o Senhor me fez passar, eu fui aprovada. E você tem sido aprovado nas suas provações? Não desista daquilo que Deus te chamou. Porque Ele vai cuidar de você. Diga assim, o meu Pai, Ele é bom. O meu Pai é poderoso. Aleluia. Amém. Amado, você é diferente. Você não é qualquer pessoa. Você é diferente. Você é celestial. Porque habita em você uma pessoa celestial. Embora você entristeça, chore. Mas ei, deixa eu te dizer, o choro pode até durar uma noite. Mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Se você amanheceu chorando, tem alguma coisa errada com você. Amém? Seja dependente da palavra, aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4.
2 Coríntios capítulo 4. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4. Vamos ficar de pé para a gente ler esse versículo, amém? O louvor já chegou para me dizer que amém. Glória a Deus, Deus é bom. Que diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, diz assim: e temos, portanto, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, cri, por isso falei. Diga assim, cri, por isso falei. Amém? Você pode começar a fazer algumas confissões aí onde você está. Diga assim comigo: contas pagas, salvação da minha família, suprimento chegando, promoção no trabalho chegando, aumento de salário chegando, minha família é do Senhor Jesus, meu marido é do Senhor Jesus, meus filhos é do Senhor Jesus. Comece agora, amado, comece agora. Crie, por isso falei. Diga, crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Fale isso, amado, até você entender que o que sai da tua boca tem poder. Ei, processo, diga assim, esse processo que está arquivado vai sair da gaveta. Vai sair da gaveta, porque você crê. Diga assim, Satanás, libera a gaveta, porque vai sair, vai me abençoar, e eu vou abençoar meu irmão também. Declara essa palavra, amado. Declare até você, até se materializar. Declare até acontecer. Deixa o diabo ver que você não vai desistir. O diabo quer fazer você parar. Quando o advogado diz assim, ó, não vai ser nem tão cedo, aí você vai dizer, é mentira do diabo, vai ser para amanhã. Vai acontecer. Ah, Satanás, largue esse processo. Aí Deus vai fazer que nem fez. Enviou anjo para lutar a favor de Israel. Israel estava numa situação que já era tudo perdido. Eles já viam que na luta, que pela força deles, eles começaram a perder. Aí Deus disse, ei, é meu povo, que eu escolhi, que eu tirei do Egito. Vai acontecer, eles vão vencer. Eles vão ver que eu sou o Deus do meu povo. E Ele está dizendo, você, o povo, o diabo vai ver que Ele é o seu Deus. O medo não vai mais tomar conta de você. A incredulidade foi até hoje. Declare a sua vitória. Saia daqui confessando a palavra. Saia daqui crendo que você vai ver a sua vitória. As circunstâncias, quando você chegar em casa, vai mostrar o contrário, mas porque é o diabo querendo te desanimar, querendo que você descrê, não tenha mais aquilo que você escutou aqui, seja jogado no lixo. Aí você diz, olha, Satanás, meu Deus, ele vai mudar a situação da minha família. Seu Deus é poderoso. Ele diz aqui, ele disse na sua palavra, ele disse, eu sou o único Deus. Eu sou poderoso, não há outro Deus igual a mim. Você entende que você serve a um Deus poderoso? Então haja de acordo com aquilo que você acredita. Não haja como pessoas naturais, se der, não, vai dar. Já deu. Haja como Deus age. Pense
Pense como Deus pensa. Deus não pensa no começo. Ah, vai acontecer. Não, Deus já viu acontecer. Veja a sua vitória. Veja o seu processo já na sua mão. Veja o seu marido convertido. Veja os seus filhos na presença do Senhor. Veja o seu sonho realizado. Contemple, se alegre. Mas não se alegre quando acontecer, não. Se alegre hoje. Olhe para, faça que nem o apóstolo Sérgio. Dança em cima das suas contas. Diga, conta. Bota ela debaixo dos seus pés e dança em cima dela. Mas se rasgar, paga pela internet, amado. Não te preocupa não. Você está muito preocupado com coisinhas pequenas. Vai rasgar o QR Code, não vai dar para ler. Ei, puxa na internet e paga. Mas pisa nela e mostra ao diabo que você tem um Deus que cuida de você. Amém? Diga assim, eu criei, por isso falei. E já vejo a minha vitória, os meus sonhos, as minhas promessas acontecendo ainda em 2022. Aleluia. Começa a falar em outras línguas. Xarabacanda labraçou de candalabas.